Boa noite, pessoal. O áudio e o vídeo está legal aí para vocês? Galera, estão ouvindo? Estou vendo que parece que todo mundo está com o microfone fechado. Se puder abrir aí para a gente se comunicar. Opa, Boa noite, tranquilo? tranquilo? Áudio, vídeo, tudo beleza aí? Sim, sim, tá perfeito. Tranquilo, então. Esperar mais 2 minutinhos para o restante entrar, a gente já inicia, tá? Ok. Mais 1 minutinho a gente já inicia a aula, hein? Todo mundo tá com áudio e vídeo ok aí, gente? Se alguém não estiver escutando, tiver vídeo ruim, fala, tá? A gente viu Aqui que... tá tranquilo. Beleza, presença boa hoje, já temos 6 online. Enquanto a gente vê se entra mais alguém, fala aí pra mim, galera, o que vocês estão achando aí dessa experiência de ter aula online? É legal, mas seria melhor se fosse prática já também, né? Acaba sendo um pouco difícil a falta da prática, né? Eu estou esforçando para passar para vocês toda a parte teórica e dar um embasamento bom de forma que quando a gente for para as práticas, a gente não perder muito tempo, sabe? Até agora, o que passei para vocês, tudo é coisa que a gente veria em aula presencial, sabe? Então, assim, até então eu posso dizer para vocês que não houve nada de perda em relação ao curso presencial. A diferença é que talvez a gente fosse fazendo, intercalando essa teoria que eu estou passando, colocando já uma práticazinha ou outra, sabe? Mas é coisa que aí, quando voltar vai ser praticamente só prática, vocês não têm que ficar vendo mais teoria, sabe? O Rafael Borges está sem microfone hoje, qualquer coisa ele vai estar chamando o chat que a gente responde. Vou estar iniciando então a aula. Vocês fizeram a atividade que a gente passou, que eu passei para vocês na última aula? Sim. E o que vocês acharam dessa atividade? Fácil fazer? Ah, mais ou menos. Mais ou menos? O que ficou? Conta aí pra gente. Tá difícil escolher algo que se encaixe no preço bom e eficiente ao mesmo tempo. É terrível. É bem terrível. É por isso mesmo que eu passei essa atividade para vocês, porque é difícil, mas vocês vão ver que é extremamente comum. Você ter que ir atrás de algo que tem uma qualidade legal, num preço bom. Você não pode exagerar na configuração, senão você sai muito do preço que o seu cliente quer, né? Ao mesmo tempo, você não pode colocar algo muito ruim, senão você não atende a expectativa do cliente, né? As necessidades dele. Então, assim, não é uma atividade fácil mesmo, não. Tá? Mas, com o tempo, isso vai virar automático para vocês, tá? Não precisa de
ter muita preocupação, não. Vamos lá, então, pessoal. A atividade que eu passei para vocês foi o seguinte. Para vocês fazerem dois orçamentos para cada cliente. Eu não sei se vocês lembram. Eu falei para vocês fazer um orçamento sem pesquisa, né? Colocando na sua cabeça mesmo, eu acredito que ele vai precisar de tal peça, tanto de memória, e outro orçamento mais técnico, no qual vocês iriam pesquisar o que cada programa pede, né, de configuração, e que vocês fariam esse orçamento mais técnico, já tendo uma certeza do que o cliente vai precisar. Alguém aí se habilita a falar para a gente o que fez aí no cliente 1, qual foi a diferença desse primeiro orçamento, do segundo? Vamos lá, gente. Não precisa de brigar, não. Pode ser um de cada vez. Ninguém, gente. Vou ter que apontar alguém? Wendel, Rodrigo Mota. Ninguém pode estar dividindo com a gente a experiência? Uma coisa importante que eu esqueci de falar, pessoal, até falei no grupo há pouco, mandem para mim as atividades, tá? Manda para mim no privado ou pode ser por e-mail para mim ter, porque vocês vão ser pontuados por essa atividade. Pessoal, ninguém fez atividade, pode estar passando para a gente, é sério. Desse jeito não dá para aprender não, hein, gente? Tem que ficar duro. Vocês não fizeram atividade, foi isso? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou passar aqui aproximadamente a configuração para vocês que o cliente precisaria para tocar isso. Eu não fiz o orçamento. Eu anotei mais ou menos aqui a configuração. A ideia era vocês fazerem o orçamento para vocês mesmos compararem os dois orçamentos. Um orçamento mais básico, né, com conhecimento que vocês já têm. Seria, digamos, um chutômetro de configuração. E o outro orçamento, um orçamento mais técnico. Um orçamento mais certo para o cliente. A gente vai voltar a falar nessa atividade aqui, tá? Já que eu vou pressupor que o pessoal não fez atividade. E eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade. Daqui a pouquinho eu vou dar um intervalo aqui, vou passar um vídeo e eu preciso que vocês façam essa atividade. Beleza? Certo. Então vamos lá, o cliente 1. O programa que esse cliente vai usar. Só de bater o olho aqui a gente já sabe que é um cliente mais básico, né? Que é um cliente que vai estar utilizando o Windows 7, o Office 2016, que é o pacote que vem com Windows, com Word, Excel, PowerPoint, dentre alguns outros aplicativos, né? Internet Explorer e o Windows Media Player. Então, basicamente, ele vai editar uma planilha, editar um texto, fazer um slide, mexer na internet e ouvir música. Então, é um cliente bem tranquilo, né? O sistema que ele vai usar é o Windows 7. Para esse cliente, um processador dual-core sobra, atende totalmente o que ele precisa, né? São processadores que vocês vão ver que a frequência deles geralmente são um pouco menores, tem no máximo 2 núcleos. Então, assim, só aceitar mais um colega aqui no chat. Então, assim, esse cliente não vai precisar de muita coisa. Coloquei aqui que ele vai precisar de 4 GB de memória DDR3. Na realidade, oi? Um i3 também dá para ele? Ou dá, o i3 atende ele. Só que o que acontece? Aí a gente entra naquela questão. Se eu comparo o valor de um dual-core com o i3 vai ter uma diferença considerável de valor para cima. Você concorda? Certo. Aí eu vou estar inchando o orçamento do cliente, entendeu? Eu vou estar colocando um valor desnecessário. Um i3 toca, um i7, claro, vou tocar com pernas postas. Só que ele não precisa disso. E aí você acaba fazendo o cliente investir mais, entendeu? Se esse cliente pegar, às vezes, o orçamento com você, mais uma, 2 pessoas, você coloca um i3 nesse caso aqui, com certeza você vai perder o orçamento. Com certeza você não vai conseguir, tá? Ganhar orçamento. Coloquei aqui 4 GB de memória DDR3, sobra 4 GB de memória para esse cliente, e um HD de 250 GB, que também sobra, né?
Na realidade, os HDs de 250 GB estão até sendo um pouco raros de achar, sabe? Você Eu coloquei um de 500, Sim, porque nesse caso não está errado e pelo seguinte, está difícil achar HD 250 GB. Às vezes você acha pelo Mercado Livre, né, mais fácil de encontrar, mas muito cliente não quer saber de esperar muito, né? Então, assim, eu coloquei 250, mas eu considero que um HD de 500 GB está correto, não está errado não, beleza? Uhum. Esse cliente precisa de placa de vídeo, pessoal? O que vocês acham? Acho que precisa não. Acho que não vai mexer com nada muito pesado nem nada. Beleza, agora nós vamos dizer o seguinte, esse cliente não precisa de placa de vídeo. Então o computador não precisa ter placa de vídeo nenhuma. Não, ele tem a onboard. Talvez vai o estar onboard. utilizando onboard, né? Uhum. São raros os computadores que não vêm com placa de vídeo onboard, tá? As placas-mães que já não vêm com entrada, mas ainda existem. Então é bom a gente se atentar a esse detalhezinho aí. Provavelmente vocês nunca vão pegar um caso desse, ou de cada 1000 vocês vão pegar um. Mas se pegar é bom a gente ter um conhecimento mínimo para não ficar travado, né? Então assim, esse cliente basta a placa onboard, aqui já vem na placa integrada, né? Nesse caso o vídeo ele é gerado pelo processador, vai atender ele assim magicamente bem. O cara não vai fazer edição de vídeo, ele não falou ali que vai mexer com jogo, com nada que exija uma qualidade gráfica muito boa, então atende bem tranquilo ele, tá? O que mais que esse cara pode precisar? No caso, se ele vai usar o Windows Media Player, ele vai precisar de uma placa de vídeo assim. Não, placa de vídeo, de placa áudio, de áudio, quer dizer, é de áudio. uma placa de áudio onboard, né? Uhum. Também vem 99,9% das placas-mães também já vem com essa placa de áudio integrada, tá? Não tem necessidade de comprar uma offboard, não. Desnecessário. Fora isso, ele vai precisar do básico, né? Teclado, mouse, ele vai precisar de um monitor, né? As coisas básicas. Vai precisar de uma fonte para tocar isso. Mas a fonte de alimentação, pelo que a gente já viu nas últimas aulas, né? Para essas coisas aqui que ele vai usar, ele não vai gastar uma fonte muito forte. Qualquer fontezinha simples vai atender ele muito bem, sabe? No mais, é isso que eu vou precisar. Do gabinete para colocar tudo, né? Ficar protegido e organizado. Não vai precisar de mais do que isso, não. O monitor não precisa de ser um monitor com uma resolução muito grande, né? É bem tranquilo o caso dele aqui. Agora vamos para o segundo caso. O cliente 2 ele já é diferente, ó. Ele é um cara que vai usar o Windows 10, já é um sistema que exige um pouquinho mais da máquina, né? Uhum. Mozilla Firefox, que é para usar a internet. Photoshop, edição de imagens. E Adobe Premiere, edição de vídeos. Por que eu não coloquei aqui entre parênteses, talvez alguém possa não conhecer esses programas, é normal se alguém não conhecer, tá? Por que eu não coloquei aqui entre parênteses editor de imagem? No Premiere eu não coloquei editor de vídeo, vocês sabem dizer por que eu não coloquei essa facilidade? Eu acho, não sei dizer, não. Atualmente, nós já estamos indo para o lado de técnico, né? Nós já não somos usuários básicos demais. Concorda comigo? Certo. Nós precisamos ser curiosos. Tá? Poderia ser um programa totalmente diferente. Esses aqui são programas bem comuns. Então, creio que a maioria vai conhecer eles. Mas a gente tem que passar a ser curioso agora, viu? Uhum. Muitas vezes o técnico lida com a seguinte dificuldade. Cheguei em determinado lugar, encontrei determinado problema e não sei funcionar, não sei resolver, solucionar. Não tem ninguém para ligar. E aí? Você já é o último recurso do cliente. O que você faz? Sai procurando. Sai procurando, você tem que ser curioso. Então, assim, em algumas atividades vocês vão ver que eu vou colocar alguns termos técnicos, às vezes, alguma coisa um pouquinho mais difícil de estar entendendo, para vocês pesquisar. Gente, tem uma ferramenta hoje top chamada Google, Pai Google. Então, é tranquilo, não tem isso. Você digita lá Adobe Premiere, já vai te dar lá qual que é o programa, para que ele serve, o que ele faz, o que ele exige da máquina. Então, o Adobe Premiere eu não conhecia, não. Eu não conhecia, uns 2 anos atrás eu tinha ouvido falar dele, né, que ele era um editor de vídeos, que ele exigia uma quantidade boa de memória, de vídeos, exigia bem da máquina.
E aí eu abri um blog, na época foi por diversão mesmo, comecei a mexer com programação, abri um blog e eu estava subindo alguns vídeos para o YouTube e linkando esses vídeos direto dentro do meu blog, para a pessoa não ter que entrar no YouTube para ver. Do blog ela já viu um link do YouTube, sabe? Aham. Aí eu comecei a mexer com edição. É um programa muito bom para fazer edição de vídeo. Ele conta com bastante recursos legais. Quem tiver interesse aí, pode pegar. E você acha muito vídeo no YouTube ensinando a mexer com ele. Eu não sou um usuário, digamos, nem mediano do Premiere, bem básico que eu faço. Mas aprendi assim, o que eu sei de forma bem rápida, sabe? Bem tranquilo mesmo. Então vale a pena para quem não conhece. Então o cliente veio usar isso. Windows 10, Firefox, Adobe Photoshop e Premiere. A ideia era vocês ir lá, pesquisar, fazer primeiro um achômetro, né, vamos assim dizer. Eu acho que isso basta, eu acho que tanto de memória. E depois vocês pesquisarem o que realmente esse programa gastaria, né? Com o conhecimento que eu tenho, eu nem fiz pesquisa, não precisei de fazer pesquisa. Nesse caso aqui, para tocar o Premiere e aqueles outros programinhas ali que eu colocou, Photoshop, de maneira assim razoável, né? Não coloquei para tocar assim super rápido. Razoável, o processador i3, né, que provavelmente vai ter aí lá os seus 4 núcleos, pelo menos, de 3,0 GHz de frequência. Lembrando que o processador, a frequência era medida em gigahertz, tá? Ainda nessa aula a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essas unidades de medidas computacionais. Uma memória de 8 GB atende bem, porque tanto o Photoshop quanto o Premiere vai consumir uma quantidade legal. Fernando, no caso aqui, eu imaginei o lado, tipo assim, que ele é um editor de vídeo profissional, aí eu coloquei um i7. Sim, não está errado diante do seu raciocínio. Aqui, pessoal, a vantagem de fazer home care, chazinho aqui quente. Seguinte, não está errado porque você pensou num profissional. Aí você tem até justificativa muito plausível para o seu i7 estar muito correto, tá? Quando eu falei edição de vídeo, Fernando, eu edito um vídeo às vezes, não sou um usuário extremamente avançado. Um i3 para mim atende bem, porque eu não vou usar o Premiere 24 horas por dia, né? Eu vou editar aí, sei lá, um vídeo por dia, 2 vídeos por dia, eu posso esperar um tempinho para converter o vídeo quando acabar, então é bem tranquilo. Agora, não, eu sou o Fernando, eu sou editor em determinada empresa, eu fico o dia todo por conta de fazer edição de vídeo. Aí vai ser diferente. Vou falar aqui primeiro a configuração que eu imaginei pensando em usuário básico, depois a gente fala desse avançado, beleza? Dentro desse mesmo caso aqui. Então, para um usuário básico, Fernando, que não mexe 24 horas por dia, mas gosta de editar um vídeo, um i3 atende bem, 8 GB de memória DDR3 vai atender bacaninha, 500 GB de HD é uma quantidade boa para ele estar salvando os vídeos, os programas, sistemas que ele vai instalar, atende bem, porque não trabalho 24 horas por dia com edição de vídeo, né? Certo. Uma placa de vídeo de 2 GB, aí já é a placa de vídeo dedicada, que seria a off-board, tá? Os dois termos mais usados são off-board e dedicada. Dedicada e off-board é uma coisa só, não muda em nada, tá? De 2 GB DDR5, ela vai atender bem também. Depois a gente vai ter aula específica sobre placas de vídeo, a gente vai entender o que seria esse DDR5 aqui, ó. Basicamente falando, a gente pode dizer que é a geração, vamos assim colocar, da placa de vídeo. É uma das gerações mais novas que tem. Não é a mais nova, mas é uma das mais novas e mais usadas nos dias de hoje. Tá? Fernando, no caso, ele não ia precisar de um SSD, não? Será? Precisar, não. Ele poderia colocar, melhoraria muito o desempenho, mas ele não precisa de um SSD. Certo. Dá para tocar tranquilo com HD, entendeu? Uhum. Aí um HD de 500 GB atende ele bem. Aí vamos lá. Uma fonte de alimentação de uns 350 watts real vai atender ele assim magicamente bem. Fora isso aqui, o que esse usuário básico poderia precisar, já que ele mexe às vezes com edição de vídeo? Talvez uma placa de áudio melhorzinha do que as que vem on-board já. Um monitor melhor, com qualidade melhor. Isso, um monitor com uma qualidade melhor é essencial, tá? Vocês vão ver o seguinte, pessoal. Toda vez que você coloca ali placa de vídeo dedicada, automaticamente você vai querer melhorar a qualidade do seu monitor. A qualidade. Por quê?
A placa de vídeo dedicada, ela gera uma qualidade melhor de imagem, ela tem mais pixels. Vocês lembram que eu expliquei lá que os pixels são as linhas do monitor, e quanto maior essa quantidade de linhas, melhor a qualidade de imagem, que é a resolução. Vocês lembram disso, né? Uhum. Então, se eu tenho uma placa de vídeo dedicada, essa placa de vídeo ela tem capacidade de enviar uma imagem com mais linhas, ou seja, com mais qualidade. Só que eu preciso de ter um monitor que receba essa quantidade de linhas. Porque se eu tenho, por exemplo, uma placa de vídeo aí que ela envia até... Ela é Full HD, ela envia 1920 linhas, pixels. Mas o meu monitor ele só recebe 1024. Não adiantou. A hora que eu conectar esse monitor na placa de vídeo, ela vai entender, opa, ali no máximo que eu posso enviar é 1080. Ó. Automaticamente ela vai gerar para 1080. Se você tentar forçar ela para ela enviar os 1920, aí a imagem vai ser cortada no monitor. Você não vai ter acesso à imagem toda, entendeu? Certo. Então, sempre que a gente falar a placa de vídeo é dedicada, automaticamente eu dou uma melhoradinha no monitor. E a grande vantagem do monitor é que não é tão caro para você sair de um monitor mediano para um monitor melhor. Né? Não chega a ser baratinho, mas não é uma diferença tão grande. Por exemplo, processador, eu saio de 1.3 para 1.7, eu vou para dobro, triplo do preço, dependendo dos processadores. Até mais do que isso, em alguns casos. Já um monitor, estou aí no monitor mediano aí dos 300, 350, R$500 eu compro um monitor bem bacaninha, sabe? Compro aí uma TV, às vezes, uma TV que tem entrada também. O pessoal tem feito muito isso, usado TV como monitor. Então é bem tranquilo. A fonte de alimentação para alimentar tudo isso. Em algum caso um pouquinho mais drástico, que o cara gosta mais de ter uma qualidade boa de áudio, o que poderia ser feito também? Colocar uma placa de áudio off-board. Mas, como eu falei, primeiramente a gente ia falar sobre o usuário Fernando, que não mexe o tempo todo em vídeo. Né? Então, esse usuário Fernando, ele não precisa de um vídeo top, espetacular. A placa de vídeo ia ser 2 GB, DDR qual? DDR5. Ah, tá. DDR5. Tá aparecendo para vocês a tela aí, pessoal? Do slide aqui, tranquilo? Tá certinho. Tá, né? Beleza. Vamos lá. Agora, o Fernando, ele é um editor profissional, trabalha numa empresa por conta o dia todo de editar vídeo. Mudou totalmente o esquema. Por quê? O cara é pago para trabalhar. Automaticamente, ele tem que produzir. Se você produz pouco, rapidinho seu chefe te manda embora, concorda? Certo. Automaticamente, ele precisa de uma máquina preparada que permita que ele possa produzir muito. Aí a gente tem que subir isso aqui. No mínimo para um processador i5, mas de preferência para um processador i7. A memória ideal aí seria em torno dos 16 GB, atenderia muito bem. O HD seria legal ter pelo menos 1 TB de HD para guardar arquivos. Eu arrumei 2 TB, Fernando. Isso, também não está errado, não. Dependendo da demanda, 2 TB também atende. Porque vídeo, pessoal, se alguém teve ou vai ter oportunidade de mexer, por exemplo, no Premiere, vocês vão ver que qualquer videozinho com uma boa qualidade de uns 20, 30 minutos é vídeo que dá 1,5 GB, sabe? Então, assim, você fala, mas 1 TB são 1024 GB, tá? Mas se o cara é profissional, 1024 GB de 1024 vídeos, né? De 20 minutos, vai ser assim, ele vai produzir isso, entendeu? Aí o cara precisa fazer, às vezes, um backup, outras coisas, né? A gente tem que ver também a demanda pelo seguinte, às vezes esse cara ele faz a produção dele, por isso que a gente tem que puxar a língua do cliente quando ele pede algo para a gente. Você mexe com edição de vídeo? Mexo. Você precisa de muito armazenamento? Nossa, todo dia 2, 3, 4 vídeos que eu subo, dá 10 GB. Onde fica salvo? No meu computador. Me mostra aí, às vezes o cliente não tem um conhecimento igual a gente, me mostra no seu computador onde que você envia esses vídeos só para entender. Aí você vai lá, para ele está no computador dele, mas na verdade não está. Ele vai lá e clica na unidade de rede, está salvando um servidor que tem lá 20, 30 TB lá disponível. Então a gente tem que entender, será que ele está realmente salvando o computador dele ou será que ele está salvando lá no servidor e achando que é no computador? Talvez para a gente que é técnico, você vai olhar que é uma unidade de rede, está salvando lá do servidor, que fica lá na outra salinha lá e já tem um HD grande disponível. Só que para ele está salvando o computador. Ele clica ali naquele ícone, para ele aquilo ali está no computador dele, entendeu? Ele não entende. Então é bom você puxar a língua, porque aí você pensa,
Para um cara desse, se ele salva tudo no servidor, 500 GB sobra de armazenamento para ele, sabe? E a diferença de custo de um HD de 500 GB para um HD de 2 teras, aí já dá uma diferença grande, sabe? Então é bom sempre a gente puxar a língua nesse ponto. Mas vamos supor que ele guarde no computador mesmo, local. No mínimo 1 tera que ele vai precisar. Para quem não conhece, só para fazer esse dimensionamento, pessoal, 1 tera seria 1024 GB, tá? O ideal seria mesmo os 2 teras. Se tiver o 2 tera, seria top. Placa de vídeo para esse cara que mexe o tempo todo. No mínimo, uma placa de vídeo de 4 GB dedicada também, né? E aí, como a gente já subiu ali, ó, processador, subimos memória, subimos HD, o ideal é que ele tenha um SSD também, para que ele instale o sistema operacional nesse SSD e que ele instale o programa também, os programas dele no SSD, né? Ou seja, clicou no programa, já vai abrir de uma vez o programa, não vai ter aquela demora, né? Um de 120 GB dá um SSD? Atende, mas hoje a diferença está tão pequena do 120 para 240 que seria ideal para um 240, sabe? Certo. Porque, queira ou não, se o cara é editor de vídeo, você tem que ter a seguinte manha. Praticamente 2 em 2 anos sai um Photoshop novo, sai um Adobe Premiere novo. Aí quando o cara for instalar esse novo para testar, ele não vai desinstalar o que ele tem para instalar um novo. Ele vai instalar o novo para ele testar antes de desinstalar o outro, entendeu? Uhum. Então você coloca ali 240 e aí você sabe que o cara está com o pé nas costas, está tranquilo. Tá? Uma fonte ideal para uma configuração desse, a gente tem que pensar o seguinte. Eu tenho 2 HDs, um HD comum e já tenho aí agora um SSD. É mais consumo de energia, vocês concordam? Sim. Eu saí de 8 GB de memória e fui para 16 GB. Então, provavelmente, eu tenho um pente a mais de memória, pelo menos, né? Um slot a mais vai ser ocupado. Mais energia que vai estar passando por ali. Um processador i7, se ele for, por exemplo, de 8 núcleos, quando ele ativar esses 8 núcleos, ele vai ter um consumo de energia um pouquinho mais elevado. A tendência é essa, apesar que os processadores novos que estão vindo estão melhorando muito o consumo, sabe? A tendência é essa. Uma placa de vídeo de 4 GB vai consumir um pouquinho mais de energia também. Então, já é mais energia que vai estar aumentando. Se esse cara mexe com edição de vídeo profissional, vira e mexe, ele ainda vai ter que usar aquele negocinho chamado gravador de DVD. Né? Quem mexe com edição de vídeo, eu tenho uns 2 clientes que trabalham, apesar da gente achar que isso é coisa de outro mundo hoje com pendrive, né? Ele ainda tem aqueles pacotes de 100 DVDs ainda para fazer gravação, mandar vinheta para cliente, esse tipo de coisa. Então eu vou exigir mais de alimentação, mais de fonte. Para isso aí eu vou precisar de uma fonte de alimentação de pelo menos 500 watts real. E aí tudo sobe o custo. Sobe bastante o custo. Beleza? Ficou alguma dúvida nesse aqui, pessoal? Uhum. Ficou ou não? Não. Tudo certinho. Beleza, vamos passar para frente. Vocês não fizeram essa atividade, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Eu fiz. Você fez os 2 orçamentos? Eu fiz os 2, mas não sei se está certo. Tem problema não. Vamos voltar aqui então. O primeiro orçamento que você fez no chutômetro, quanto que ficou essa configuração aqui do cliente 2? Em valor? No meu conhecimento, eu arrumei com uns 3.700. 3.700. E depois que você pesquisou e viu o que realmente precisava? Deixa eu ver aqui. Um minuto. Com o que eu precisava mesmo, Isso. ficou uns 2,5 por aí. 2,5. Olha só a diferença do chutômetro e da exatidão, né? Você vê, deu uma diferença de mais ou menos R$ 1.200. Aí você acha que por causa que você é muito gente boa, o cliente vai pagar R$ 1.200 a mais para você do que para o outro? O que você acha? Paga não. Paga de jeito nenhum. Já que você começou a abrir o bico aí, vamos falar do cliente 1 também. O que deu diferença de preço? O chutômetro e a pesquisa real? Fernando, o que eu chutei ficou 815, né? Certo. Aí o que eu pesquisei mesmo, que eu achei que ia necessitar, ficou 1.390. O que eu achei que ele ia
Justo. Ou seja, esse já foi o inverso. Você colocou uma configuração muito abaixo, você não ia atender o cliente, né? Ia chegar essa máquina para ele, ia ficar lento, ele ia ficar puto de raiva, né? E teria gastado giratório, ou seja, você perdeu o cliente, e esse não vai voltar para você. Na realidade, você precisaria de gastar mais. Mas é isso aí, a ideia é vocês entenderem o tanto que faz diferença o eu acho e a importância de você realmente ter certeza do que está passando para o cliente. O profissionalismo que isso existe, tá? Vamos corrigir mais esse aqui antes de finalizar essa aula, que pelo que eu estou vendo aqui, ela está quase finalizando, já faltam 9 minutos aqui para o Zoom derrubar a gente. O cliente 3, aí ele já é estilo Fernando Cacheta mesmo. O programa que ele vai usar, Windows 10, jogo em alta resolução. Pensa um cara aborrecido da resolução de jogo, sou eu, gente. Eu quero jogar na qualidade máxima, não tem conversa, sabe? E ele vai usar aquele bicho papão chamado Google Chrome. Que o bicho papão é terrível, principalmente quando sai atualização. Viu? É uma dica legal para vocês. Desse Google Chrome. Uma dica legal. Ontem meu computador está funcionando perfeito. Nossa, hoje meu computador está lento. Pode procurar que o Google Chrome atualizou. Desinstala ele, né? Baixa novamente a versão atualizada e instala a versão já atualizada. Em alguns casos, vocês vão resolver o problema, beleza? Então, vamos lá. Windows 10, jogos em alta resolução e Google Chrome. O que vocês acham que esse cliente vai precisar aí? Alguém para passar para a gente? Pode falar. 1.7 dá? Dá, 1.7 dá. Mas não pode ser qualquer i7 não, viu? Não pode ser qualquer um. Nesse caso, quando você for comprar o i7, você olha lá. Esse i7 tem quantos núcleos? Tem que ser um i7 que vai te dar pelo menos 4 núcleos físicos e 4 threads, né? Ou seja, você vai ter 8 núcleos disponíveis, 4 físicos e 4 núcleos virtuais. O que mais? Memória, vamos lá. Memória eu arrumei 32 GB, porque já que é qualidade de jogo alta, né? 32 GB você vai estar bem atendido. É exagero? Não. Se você quer usar os jogos atuais com o máximo que é permitido, não é exagero, gente. Tem jogo que é absurdo que eles exigem das máquinas, tá? É muito absurdo mesmo. Vamos lá, o que mais você colocou aí? Meio uma placa de vídeo de 8 GB. De 8 GB. Isso, a de 8 GB vai atender sim. Apesar que uma de 6 GB atende já, viu? Uma de 6 GB na placa de vídeo dedicada de 6 GB já vai conseguir atender. Mas o ideal realmente é o que você falou aí. É a placa de vídeo de 8. A de 8 é ideal, apesar da de 6 atender. Deixa eu só tirar um print screen aqui de quem está online. Vamos fazer a chamada. Beleza, já fiz aqui. O que mais além dessa placa de vídeo? Vamos lá. O que mais, gente?